Bom, então, bem-vindos à aula 5, né? Semana 5, da disciplina de Bases Computacionais da Ciência. A nossa aula de hoje será sobre análise de dados a partir de correlação e regressão, a segunda parte, né, da análise de dados. Na semana passada, a gente viu a parte de são as chamadas descritores, né, a estatística descritiva, né, da parte de análise de dados. Vimos os descritores de valores médios, né, dos valores centrais, média, moda e mediana, né, e os descritores de dispersão, tá? Essencialmente a variância e o desvio padrão. Sobre isso, eu queria complementar, inclusive tirando algumas dúvidas, né, que foi levantado na quinta-feira. Eu não sei se foi essa turma ou se foi na anterior. Em todo caso, o cálculo da variância, né, gerou algumas dúvidas, e a gente vai explicar por que que deu. Inclusive, dá valores diferentes, a gente vai explicar por que que dá valores diferentes. E também algumas outras questões envolvidas aí, né, nessa discussão. Já vimos correlação. Então, essa aula mesmo a gente vai repetir, eu vou entrar em um pouquinho mais de profundidade o que vem a ser média e desvio padrão. Essa a questão da média, o objetivo das nossas aulas foi justamente dar uma introdução, não entrar muito em profundidade e nem discussões teóricas sobre o papel da estatística, né, ou da probabilidade. Mas certas coisas a gente não pode deixar de comentar, na verdade. Acho que faltou profundidade mesmo em alguns itens. E por isso que eu estou dando um certo destaque aqui. Acaba refletindo, né, em algumas características da própria programação. Tá? É realmente um assunto muito importante e muito interessante. Tá? Tanto esses descritores na parte de estatística, como também algumas consequências, exige muita reflexão e às vezes é muito ruim, né? Você tentar dar uma visão superficial sem abordar determinados aspectos, tá? Então, por isso que eu queria dar um destaque especial aqui, tá? Tem dois itens importantes, duas teorias importantes dentro da área de estatística, que é muito pouco comentada, né, na verdade, e tem uma base filosófica muito pesada por trás disso, tá? A primeira chama-se teoria do limite central, e a segunda é a lei dos grandes números, tá? Não sei se vocês ouviram falar. Mas a teoria do limite central, por exemplo, é uma coisa muito interessante, tá? Ele diz o seguinte, que em determinadas condições, tá? Bem, essas condições quer dizer a parte aleatória, tá, dos fenômenos. Grande número dos fenômenos são aleatórios, tem uma base probabilística, para começar, para a própria teoria quântica, né, tá? Que é essencialmente uma teoria probabilística. Tá? Então, a grande pergunta que se faz é o seguinte, inclusive a questão que a própria Einstein colocou, né? Tá? Se a base das matérias, da partícula é aleatória, como é que existem fenômenos determinísticos? Né? Como é que você convive fatores determinísticos e aleatórios no mesmo contexto físico? Tá? Não só físico, né? Mas em todo caso, começando pelo físico. Né? Tá? Então, a teoria do limite central diz o seguinte, né? Que a soma de várias variáveis aleatórias, né? Se realmente for aleatória, ela acaba tendo uma distribuição aproximadamente normal. Tá? Isso, distribuição normal é aquela distribuição, né? A curva do sino, que é em português o Bell Curve em inglês, né? É um reflexo de uma lei chamada Lei dos Grandes Números, tá? Diz o seguinte, que a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de tentativas, tá? Isso independentemente se a saída, o resultado disso seja uma curva normal ou não. Tá? Ele está dizendo o seguinte, qualquer resultado que seja, se você obtém esse resultado a partir de um grande número de tentativas, ele gera uma coisa chamada valor esperado, né? Que é
pode ser a média das coisas, mas é a média realmente consequência desse grande número de tentativas. Bom, esse valor esperado é o seguinte, né? Quanto mais tentativas você fizer, né, o resultado vai ficar mais próximo ainda desse resultado esperado. Tá? Então, independentemente da sua distribuição, tá? Então, independentemente se é uma curva normal ou não. Então, essa lei dos grandes números, não é que o número seja grande, o número de tentativas é grande, tá? E gera como reflexo essa teoria do limite central, onde, dado o fenômeno aleatório, tá? Se você tentar vários fenômenos misturados, tá? Se você junta esses fenômenos, você vai ter uma distribuição aproximadamente normal. Tá? Isso tem umas consequências muito fortes, muito filosoficamente falando, tem as consequências muito grandes, né, a partir dessa teoria. Basicamente, qualquer experimento científico, né, você não consegue fazer em cima de uma população como um todo. Então, a gente sempre tende a fazer esse experimento no subconjunto, né, ou em cima de uma amostra, ou em cima de um experimento projetado para fazer um tratamento controlado, né, em cima sempre de um subconjunto, nunca sobre. Você não consegue fazer de maneira geral o experimento em cima de toda uma população, né? Agora, como é que você extrapõe, né, aquilo que você fez numa amostra para toda a população? E a base disso é a teoria do limite central e a lei dos grandes números também. Tá? Por quê? A partir dessa lei, a gente acredita que o perfil que a gente conseguir levantar na amostra vai poder ser expandido para uma população no geral. Mas, afinal de contas, quem garante, né, que o que acontece, né, numa amostra vai acontecer numa população no geral? Se for uma previsão temporal, por exemplo, o que acontece, né, que você fizer um experimento vai acontecer dali no futuro, né? Como é que você consegue projetar isso para o futuro? Né? Quem garante que o futuro vai seguir exatamente aquilo que você fez, né, o que você conseguiu obter na amostra? Então, toda estatística, né, é baseado nesse pressuposto, no pressuposto de que a população como um todo, né, a partir dos grandes números, você vai ter um comportamento previsível, ou seja, o evento é probabilístico, né, mas o conjunto desses eventos probabilísticos terá um efeito determinístico. Tá? Então, são implicações filosóficas, são implicações complicadas, né? E a base de um monte de coisas, né? Tá bom? Então, antes de continuar, gostaria de apresentar um vídeo. Está no YouTube, tá? Então o link está aqui. Mas eu baixei esse vídeo para poder mostrar para vocês, tá? Infelizmente, eu não consegui fazer o áudio funcionar. Quer dizer, eu tenho áudio aqui, mas não consegui fazer com que os alunos escutassem áudio. Em todo caso, se vocês quiserem assistir depois, está o link aí, tá? É um vídeo sobre Galton Birds, tá? É um vídeo em inglês, então eu vou... A ausência do áudio não vai atrapalhar, porque eu vou tentar explicar em cima do vídeo, tá? Mas é um vídeo de 10 minutos que acho que é interessante vocês assistirem ele em todo, porque tem várias coisas com consequências do Galton Birds, tá? Então vamos lá. Cadê o começo? Eu baixei o vídeo porque é o seguinte, o YouTube ele põe propaganda no meio, estava atrapalhando a apresentação. Pronto. Estou conseguindo ver isso, a tela ou não?
Sim, professor. Eu não sei qual vai ser a qualidade da vídeo, tá? Vamos tocar assim mesmo. Vamos lá. Bom, não sei se o áudio saiu, acho que não, né? Bom, saiu sem som mesmo, tá legal. Então vamos lá. Bom, voltando a essa tela aqui, o que eu queria mostrar é o seguinte, né? Esse é uma coisa chamada Galton Board, né? Galton é o sujeito que inventou isso aqui. Basicamente uma sequência de pinos, tá vendo? Tem um monte de pinos, tá? E um monte de bolinhas caindo, né? Cada pino, quando a bolinha bate no pino, ele dá 50% de chances, né? De voltar do lado esquerdo ou direito, da bolinha cair de um lado ou do outro. Tá? Então, cada pino, então, dá uma chance, uma probabilidade de escolha. Então, tem uma sequência de pinos aqui, onde as bolinhas vão caindo. Tá? Nesse caso, desse dispositivo aqui, são 3.000 bolinhas. Bom, o lance interessante é que você não consegue prever onde cada bolinha individualmente vai acabar caindo. Ele chama de slots, né? Aqui embaixo. Tá? Mas no conjunto. Opa, tá caindo. Pronto. Né? Então, independentemente de quantas vezes você tenta, o resultado final vai sempre tender a uma curva normal. Então, essa é uma prova, né, da lei dos grandes números, né, são 3.000 bolinhas, se tiver mais, acho que o valor vai ficar cada vez mais preciso, o comportamento vai ficando cada vez mais preciso. Tá? Então, você não sabe qual é o comportamento de um átomo individualmente, mas no conjunto de átomos você tem um comportamento determinístico, um comportamento previsível. Tá? Então, essa é a base das leis dos grandes números. E, no caso específico da teoria do limite central, né, quando você tem qualquer fenômeno, isso a gente vai ver em vários experimentos também, que é normal você ter variáveis que não consegue controlar, mas caso essas variáveis sejam aleatórias, a soma desses efeitos dessas variáveis aleatórias acaba caindo numa distribuição normal. Tá? Essa distribuição que vocês estão vendo, ela é aproximadamente normal, mas é também conhecida como binomial, no caso específico desse caso. Por que binomial? Porque ele é uma distribuição discreta, né? Ela não é contínua, é discreta porque é separado cada caso. Essa separação ocorre por conta desses pinos que estão aqui. Então, cada pino dá opção 50% de chance, um de cada lado. Tá? E esse 50% de chance que dá o nome de binomial. Tá? Então, uma sequência de opções de 50%, né, de opções binárias. Tá? Então, você tem uma sequência de decisões binárias que provoca essa distribuição. Bom, então, é a mesma coisa, em vez da bolinha, se você estivesse no caminho, toda vez que você anda um pouquinho, você tem uma bifurcação. Né? A cada intervalo de tempo ou intervalo de espaço, você tem uma escolha de dois caminhos. Por que acontece essa curva? Essa curva acontece por causa dessa distribuição dos pinos, né? do Galton Board, tá?
o número de caminhos que levam ao centro é maior do que aquelas que levam às pontas. Bom, vamos lá. Aqui, por exemplo, esse caminho aqui, você tem divisão de de 3, né? Tá? Para você chegar aqui no meio, você pode ter o caminho, esse caminho aqui, tá? São dois caminhos possíveis, enquanto que para chegar aqui só tem um caminho. Tá? Isso aqui esse vídeo explica, tá? Está explicando os pinos aqui. 3 pinos, né? Bom, está explicando o nome, né, do arranjo. Eu estou explicando. Está explicando a distribuição binomial e a teoria do limite central. Né? Então, como tem mais caminhos, esse número se representa o número de caminhos, né, para chegar nesse ponto. Como tem mais caminhos, né, para chegar nesse ponto central, tá? Então acaba gerando aquela curva normal, onde você tem uma concentração maior, né, de bolinhas no meio do que nas pontas. Tá bom? Isso acontece com uma sequência de fenômenos, né? Então você tem, se imagine em vez de pino, você tenha algum fenômeno aleatório, né, que geram essas variações, tá? Essas escolhas randômicas. Não necessariamente duas, né? Pode ser qualquer escolha randômica, tá? E com isso, quando você soma uma sequência muito grande desses fenômenos aleatórios, acaba gerando uma curva normal, tá? Tudo bem? O vídeo tem 10 minutos e conta outras histórias, né? Explica mais esses números aqui. É interessante vocês assistirem o vídeo completo, tá bom? Mas vamos voltar à aula. Né? Está aqui essa teoria do limite central e a lei dos grandes números. Então, existe muita consequência, né? Praticamente toda a estatística está baseada nessas duas leis, tá? Então, o estudo disso aqui é uma coisa muito interessante. Eu acho que caberia uma explicação mais profunda, mas não dá para dar em 2 aulas, né? É uma coisa de uma disciplina inteira, tá bom? Então, caso vocês tenham interesse, inclusive é uma base importante para a ciência como um todo,
inclusive a parte aplicada, desde a área social até a física, né, utilizam essas teorias, e tem impacto muito grande na própria ciência, tá bom? É importante vocês saberem, é importante vocês terem como base, né, conceitual para qualquer atividade profissional que vocês venham a desenvolver. Uma coisa interessante, como consequência disso, né, é algumas ideias em cima dessas teorias, são as falácias, tá? É uma coisa que eu coloquei aqui embaixo. Alguém já ouviu falar dessa falácia do jogador? Ou falácia de Monte Carlo? Monte Carlo é o nome de um cassino. Né? Foi dado esse nome, essa falácia, em função de um evento que aconteceu nesse cassino. Tá? Então, no verão de 1913, tá? Mais de 100 anos atrás, portanto, é uma roleta dita não viciada, teoricamente não viciada, né? A bola, não sei se você conhece a roleta, você tem uma roleta, né? Tem várias slots onde a bolinha pode cair, tá? Uma das coisas que tem são os números, né? Acertar o número. Uma outra coisa que você consegue fazer, apostar, é apostar na cor. Tá? Se não me engano, acho que é vermelho e preta, né? Então, cada slot tem duas cores, né? Ou é preta ou é vermelha. Então, você tem 50% de chance. Uma coisa que você pode apostar, não no número especificamente, mas tentar apostar na cor que vai cair. Tá? Então, você tem 50% de chance. Portanto, não paga muito, digamos. Não se acerte, você não ganha muito, né? Tá? Porque 50% de chance. Na verdade, não é bem 50%. A proporção está aqui, colocada aqui embaixo. É 18 por 37. Tá? Não exatamente o dobro, né? É 18 pretas, se não me engano, e 19, uma a mais, vermelhas. Tá bom? Então, é 18 mais 19 dá 37. Então, 18 e 37 avos é a proporção das pretas. Tá? O que aconteceu? Teve uma sequência onde a bola caiu no preto 26 vezes seguidas. Bom, então, o que é a falácia por trás disso? A falácia é que o que aconteceu é que muita gente perdeu muito dinheiro nessa brincadeira, né? Porque você fala, pô, mas já caiu 20 vezes no preto. O próximo, né, a próxima bola não pode ser preta. Afinal de contas, já caiu 20 vezes. Não é isso? Então, muita gente apostou que não ia dar preta, apostou no vermelho. E muita gente perdeu dinheiro, né? Porque a bola preta caiu 26 vezes seguidas. Tá? Mas por que é uma falácia? A falácia é porque a bola, onde ela vai cair, é um evento independente. Que evento independente? Ele não depende de mais nada além do próprio fenômeno envolvido no processo de queda. Né? Ele não tem memória, a bolinha não sabe que ele caiu 20 e tantas vezes antes no preto. Tá? Ele não tem obrigação de saber. Né? Então, ele vai cair onde vai cair, tá? Independentemente do que aconteceu antes. Então, essa falácia é um viés que nós temos e ele acaba, essa é uma discussão inclusive psicológica, tem teorias psicológicas em cima de estudos psicológicos em cima disso, né? Existe já há muito tempo, né? Que é o caso da aleatoriedade. Por exemplo, nascimentos de meninos e meninas, né? Sempre foi 50%, né? Historicamente, e até na estatística isso aparece. Tem mais mulheres no mundo inteiro porque tem uma outra influência que não é do nascimento, que tem a ver com a morte, né? Morre-se mais homens do que mulheres, né? Em função de vários outros fenômenos, tá? Mas o nascimento sempre foi uma coisa meio bem balanceada, 50% de cada lado, exceto quando envolve alguns fenômenos, quando envolve Bom, isso é uma outra teoria, né? Outros estudos dizendo que quando você tem situações de grandes tragédias, a probabilidade de nascer mulher aumenta, né? Mas a gente não sabe se isso tem alguma coisa, uma base biológica para isso. Em todo caso, esse negócio de nascimento, essa história de nascimento, né, durante a Idade Média, por exemplo, naquela época era importante ter filho homem, né? Que dava mais segurança à estabilidade à família.
Então, o que acontecia, né? O pessoal, às vezes, esperava a gravidez, né? Esperava ter filhos, observando o que acontecia na vizinhança ou na própria cidade, ou no bairro que eles moravam, né? Se nascia muitas mulheres, né, as meninas, desculpe, a expectativa deles de nascerem homens aumentava. Então, esperavam que vários nascimentos, quando começavam a aparecer muitas meninas, o pessoal apostava que, né, agora vamos ter um filho homem. Né? No fundo, isso é uma falácia também. Tá? São fenômenos independentes. Né? O nascimento do vizinho não tem nada a ver com o nascimento do seu filho. Né? Então, é uma expectativa que é criada, uma expectativa psicológica que é criada em função dessas teorias, expectativa, né, de meio a meio, de teoria do limite central. Mas são fenômenos independentes, portanto, não tem nada a ver um com o outro. Tá? Então, mas isso tem um impacto psicológico. Muita gente aposta na cena, por exemplo, evita de apostar números que caíram bastante. Né? Então, qual a probabilidade de você ter esse mesmo número caindo de novo? Não depende do passado, né? Na verdade. Então, como caiu várias vezes, ele aposta que vai cair de novo, porque já caiu várias vezes, né? Tá? Então, são fenômenos independentes e cria viés mental, né, em cima das pessoas. Tá? Então, tem aspectos psicológicos envolvidos nessa falácia, tá bom? Só para lembrar do impacto dessas teorias. É interessante esse pouco, né? Então, essa é uma curva normal, esse exemplo aqui com várias, essa aqui são 3 curvas com a mesma média, né? O Mi representa o símbolo da média, né? E o sigma, o sigma minúsculo, né? Indica o desvio padrão e o quadrado dela é a variância, tá? Então, você tem várias variâncias aqui. Então, quanto menor é a variância, mais estreito é a curva, tá? E menor é a dispersão, né, em torno do valor central, tá bom? Aqui, essa curva aqui é onde a média é o -2, né? E essa é a dispersão. Outros nomes, né, que essa curva tem. É chamada também de gaussiana, né? Bell, que é o sino, né, e a curva do sino que está aqui. Existem outras distribuições que não são normais, que é a normal, mas vocês vão ver em probabilidades, tá? A distribuição exponencial, Laplace, Poisson, Weibull, log normal, e assim por diante. Tá? Mas a normal é chamada de normal justamente porque tem maior ocorrência na natureza. Dentro é que vocês não tiveram a disciplina de bases experimentais, mas você tem um experimento importante, interessante, que você faz o seguinte: você faz a leitura de uma grandeza usando um instrumento, uma grandeza qualquer, comprimento, sei lá o que for. Você mede várias vezes, 10 vezes, por exemplo, né, o mesmo fenômeno. Tá? Você não vai obter valores que não são os mesmos nessas 10 vezes. Tá? Então, você vai ter uma tabela com 10 medidas diferentes. Tá? Mas qual que é a medida real? A medida real vai ser mais... o valor médio que você obtém dessas 10 medidas vai ser o valor mais próximo possível da real. Tá? Então, esse é o objetivo dessas medidas experimentais. Tá? Então, por quê? Ao tirar a média, você tenta ter uma maior aproximação justamente por causa da teoria dos grandes números, né? Da lei dos grandes números. Então, se você faz uma centena de medidas, a média que você obtém vai ser a média mais próxima possível do valor real. Essa é a expectativa. E aí você tem, em função dessas medidas, um cálculo que você faz do erro, né, que é o desvio padrão. O desvio padrão, quanto mais controlado é o seu experimento, menor é a dispersão. Controlado significa que eu tenho um controle das variáveis aleatórias. Eu estou eliminando a aleatoriedade dessas variáveis, estou controlando essas variáveis, tá, ao ponto de conseguir garantir uma média melhor, uma medida melhor. Ok?
Então, a dispersão mostra também o quanto controle você tem sobre o seu experimento. Então, e esse erro, né, quanto menor o erro, significa que a medida foi realizada, foi feita uma grande quantidade de... Quanto maior o número de experimentos que eu fizer, tá, menor será o meu erro também. Vai refletir no desvio padrão. Então, essa é a função do desvio padrão. Mas o que significa exatamente esse desvio padrão, sob o ponto de vista de valor real, né? Essa curva mostra, essa curva chamada de função densidade de probabilidade, uma função, a equação dela é essa aqui, dá essa curva aqui, e o desvio padrão tem um significado muito especial, tá? Em função da média central, nós temos o mais ou menos, lembra do erro aqui? Esse sigma, né? Esse sigma aqui indica o seguinte, que dentro dessa curva, você tem 64% de chances, desculpe, 68%, que é a soma dos dois, né? Chances de que o valor real esteja aqui dentro, nesse intervalo. Tá? Então é chamado intervalo de confiança. Intervalo, eu tenho uma segurança de que o valor real está dentro dessa faixa, né? Do valor da média e mais ou menos um sigma. Tá? Se você quiser ter uma confiança maior, você expande essa área aqui, ou expande essa faixa. Tá? Uma faixa de 2 sigma, mais ou menos 2 sigma, a chance de que o valor real esteja dentro dessa faixa, uma faixa expandida de erro, tá? É de 95%. 95,4%. Então, o que você vê nas pesquisas de opinião hoje, né? Se vocês prestarem atenção, você tem um resultado central e uma margem de erro, né? Não é isso? 2%, 3%. Isso vai depender do tamanho da amostra, né? O tamanho da amostra vai dar o sigma. Né? E o sigma, e a própria variação das medidas vai dar o sigma, né? E o sigma vai dizer o seguinte, se você tiver uma distância de 1 sigma, um erro de mais ou menos 1 sigma, tá? Vai dar 68% de intervalo de confiança. Mas a maioria das pesquisas hoje, né, de opinião, dá 95%, não é isso? De confiança. 95% significa que estão dando um intervalo de 2 sigma. Tá? Então, mais ou menos 3%, ou mais ou menos 2%, significa que tem, né, um sigma, tem 2 sigma nesse intervalo. Tudo bem? Então, não adianta você dizer qual o erro, tá? Mais ou menos 2%. Se você não colocar o intervalo de confiança, você não sabe se eles estão usando 1 sigma ou estão usando 2 sigma nesse intervalo de, desculpe, nesse erro, né, que está sendo dito. Tá bom? Então, são valores associados. O erro tem que estar associado ao sigma, ou ao intervalo de confiança. Tá bom? Isso explica um pouquinho melhor essas pesquisas de opinião. Bom, dúvidas? É importante, né? Eu acho que entender melhor o que é média e o que é o desvio padrão. Né? Essa é uma interpretação filosófica, essa aqui é a parte filosófica, né? E a interpretação numérica, né? Física desses fenômenos, dessas medidas que estão sendo realizadas, tá? Então, é parte da interpretação. Aqui é um cálculo prático, né? E aqui é uma explicação do dois tipos de cálculo da variância, tá? Eu tenho as medidas que você consegue fazer, a medida de média ou o desvio, eu consigo fazer em cima de uma população como um todo ou em cima de uma amostra. Eu consigo calcular a média da população ou calcular a média da amostra. Da mesma forma, eu consigo calcular a variância da população inteira ou a variância de uma média. Então, esse é um exemplo de como é que eu faço o cálculo de uma população inteira, que é o cálculo médio, por exemplo, do desvio padrão da nota dos alunos. Tá? Então, é uma classe, quer dizer, um grupo fechado. Eu não estou tirando uma amostra, estou calculando a de todos os alunos. Eu tenho aqui 8 alunos, peguei a nota de todos os 8, tá? Fiz a soma e dividi pelo 8. Portanto, tem a média 5. Tá?
fiz o cálculo do desvio quadrático, tá? Que é a subtração em relação à média, e eleva ao quadrado essa diferença. Está todo o valor positivo, né? Tá? O zero é porque o valor, a nota do indivíduo foi exatamente a nota da média, tá? E aí eu calculo a média dos desvios, tá? Que é a definição da variância, né? Então, peguei esses desvios todos, somei e dividi por 8, né? Que é a minha população inteira. Então, nesse caso, como estou pegando toda a minha população, toda a minha curva, não estou fazendo uma amostragem, tá? O desvio padrão, então, será a raiz, né, dessa variância. Veja, a variância foi dividida por 8. Agora, se eu fiz toda essa análise aqui, né, do desvio quadrático e também o cálculo da variância, tá? Se foi em cima de uma amostra, tá? O meu N aqui, tá? O denominador, vai ser não o N, mas o N menos 1. Tá? Tem uma compensação, essa é uma história de uma compensação, não vou entrar no mérito, né, nessa aula hoje, tá? É assunto, envolve uma discussão mais aprofundada, mas isso é uma forma de correção, onde, no caso da amostra, a conta que eu faço não é com N, mas com N menos 1. Okay? Isso já dá diferença no valor. E aqui reflete, né? No comando, são diversos comandos, né? Tá? Então, o valor var.var, tá? Ele faz um cálculo de uma variância usando a biblioteca, esse no caso do NumPy, usa acho que a biblioteca do NumPy, e o var usa a biblioteca do Pandas. Tá? E Pandas utiliza a amostra e NumPy usa a população. Tá? Daí dá não só você tem duas formas de você calcular a variância, como também dá dois valores diferentes, tá? Ligeiramente diferentes. Tá? Infelizmente, né, no fundo, tá? Até entender isso, inclusive não foi uma coisa muito fácil descobrir isso. Tá? Envolveu a discussão com alguns professores e envolveu a leitura da descrição desses dois. Tá? Então, por que essa diferença? No fundo, porque na prática não faz diferença. Tá? O N, na prática, são números grandes, né? Mesmo que você faça uma amostra, tá? Para você ter um valor estatisticamente representativo, você faz uma amostra razoável, não faz uma amostra pequena, né? E aí, por exemplo, no caso de N's grandes, né? Acima de 100. Acima de 100, isso aqui já dá uma diferença de 1%. Normalmente, o próprio desvio, né, o próprio medida, né, já dá um erro em torno de 2, 3%, dependendo do fenômeno, tá? Então, o 1% do N não vai fazer muito mais diferença do ponto de vista estatístico. E o erro já está maior do que o próprio tamanho da amostra, tá? Então, na prática, isso não faz diferença, o N ou N menos 1. Mas para os nossos exercícios que trabalhamos com N bem menor, né, em torno de 10, 20 N, tá? Isso acaba refletindo em ter essa diferença. Tá? Então, esse é o aspecto prático. Tá? Então, vocês precisam entender então, a diferença entre população e amostra, os seus efeitos. As contas são as mesmas, mas têm resultados diferentes. Aliás, nem são as mesmas. Né? Vocês vão ver que esse é um dos problemas nas bibliotecas, de maneira geral. Você tem o var no Pandas, e tem o var do NumPy, e tem o próprio var, se não me engano, do Mestre, né, que é uma outra biblioteca. As bibliotecas, de maneira geral, ele repetem implementações de várias funções matemáticas que são comuns. Tá? Cálculo de média, por exemplo, tem praticamente todas as bibliotecas matemáticas. Tá? Então, é que média não tem muita dúvida na forma de você fazer cálculo. Tá? Então,
O problema é que cada um pode ter uma implementação diferente da mesma função, né? E pode ter efeitos e erros diferentes. Tá? Desvio padrão, por exemplo, variância e desvio padrão, acho que a maioria das bibliotecas matemáticas devem ter com o mesmo nome. O problema é esse, né? Ter o mesmo nome para implementações diferentes e pode gerar resultados diferentes. Faz parte da vida, né, da biblioteca. Mesmo porque a própria linguagem, o Python, se não me engano, acho que só tem as 4 operações básicas, né? Então, tudo que tiver fora das 4 operações básicas, soma, multiplicação, né, e divisão, está em alguma biblioteca, né? Então, e às vezes, a grande maioria das vezes tem os mesmos nomes, tá? Como esse caso aqui. No caso, então, que se vocês não estão acertando nos exercícios, né, não estão conseguindo ter nota 100, às vezes é por causa desse pequeno detalhe aqui, né, de usar funções diferentes, que calculam, mas calculam de uma forma diferente. Tá? Tudo bem? Dúvidas? Não sei se essa turma aqui teve essa dúvida em relação ao values.var. Você consegue fazer só o var aqui, hein? Você tira o values, né, e coloca df, o nome da coluna, né, ponto var, ele vai executar. Tá bom? Mas aí vai usar a biblioteca do Pandas, acho. Bom, a parte de correlação e regressão é a matéria de hoje. Essa é uma coisa, correlação é uma coisa muito importante, principalmente na ciência, né? Mas também na vida prática, tá? Por exemplo, você quer saber se vendas, por exemplo, está relacionando com algum fenômeno ou com algum parâmetro importante, né? Preço, promoção e assim por diante. Então, alguns experimentos que são projetados em função, né, dessa dúvida, dessa tentativa de descobrir uma relação entre variáveis, tá? Então, alguns exemplos, né? Variável independente e variável dependente. Aliás, nem sempre sabemos, né, se essas variáveis são realmente independentes ou não. Tá? Essas são hipóteses, né, que você faz. Horas de treinamento com número de acidentes, número de sapatos com a altura da pessoa, cigarro por dia com capacidade pulmonar, meses do ano com volume de vendas, peso da pessoa com o QI da pessoa, e assim por diante. Né? Então, qual seria essa relação? Existe uma relação? Né? E que tipo de relação seria essa? Tá? Então, são essas dúvidas que essa área de correlação e regressão tenta estabelecer. Novamente, né, pressupõe uma distribuição normal em muitos dos casos que estão envolvidos aqui. Tá? Então, que a regressão, né, na verdade, a correlação tenta estabelecer, tenta obter um número, na verdade, que tenta identificar, a partir desse número, se existe uma correlação ou não entre duas variáveis. A análise de regressão é quando você tem esse mesmo relacionamento representado na forma gráfica. Tá? Então, pesquisa, você tem que levantar uma hipótese, a hipótese nesse caso, né, que horas de treinamento a hora de treinamento está relacionando com o número de acidentes. Tá? Então, a partir dessa hipótese, você faz um levantamento, ou você faz um experimento e obtém esses dados, são colocados num gráfico de dispersão, que a gente chama, né? Tá? Distribuição desses pontos aqui. Então, ao fazer essa distribuição, a gente percebe que há uma relação, né? Há uma relação entre essas duas variáveis aqui. Tá? Então, normalmente a gente coloca a variável independente aqui, nesse eixo, e a variável dependente aqui, no eixo do y. Tá?
essa representação mostra que existe uma correlação que a gente chama de negativa. Por que ela é negativa? Porque quanto maior, né, quanto maior a hora de treinamento, menor é o número de acidentes. E quanto menor a hora de treinamento, maior é o número de acidentes. Existe uma relação inversa, tá? A gente chama isso de correlação negativa. Isso aqui é uma correlação positiva, né? Quanto maior a renda, maior é o consumo de bens duráveis. Apesar de que isso representa até um certo ponto, né? Não sei se vocês sabem, mas a partir de um certo número da renda, à medida que aumenta isso aqui, o consumo para, né, de crescer. Tá? Por quê? Você chega a um certo limite, não tem sentido você consumir certas coisas. Né? Não precisa de 5 geladeiras, por exemplo. Né? Então, isso tende a expandir até um certo ponto e estabiliza a partir de um certo limite. Tá? Isso é uma coisa que você pode levantar a partir de pesquisas de campo, né? Pesquisa e levantamento de dados. Aqui uma outra hipótese, né? Se existe uma relação entre o peso da pessoa e o seu QI, né? Aqui mostra o caso de uma correlação que não existe. Aparentemente é tudo espalhado, não tem nenhuma evidência de que haja alguma correlação. Voltando aqui, né? Que é uma correlação positiva, né? Então, à medida que cresce um, o outro cresce também. Exemplo negativo, correlação positiva, e aqui não tem correlação. Como eu consigo determinar essa correlação que não seja através de gráfico, né? Que às vezes é bem subjetivo, tá? Uma coisa que é feita bom, aqui não está aqui, é uma conta que está aqui, né? Mas antes, esse é um exemplo de existência de uma correlação, mas não necessariamente uma correlação linear. Tá? Então, são correlações não lineares, você pode tentar aproximar por outras equações que não seja uma reta. Né? Aqui parece ser uma exponencial negativa, e aqui a curva que, bom, não é uma equação de segundo grau, porque seria uma parábola, mas está um pouco distorcida, né? Talvez uma equação de terceiro ou quarto grau, e o trecho, né, dá uma curva de uma equação de terceiro ou quarto grau. Tá? Então, você pode tentar aproximar por outras funções. Então, não é linear porque não é uma reta, né? Bom, coeficiente de correlação, né, ele mede justamente quão próximo ele pode ser representado por uma reta. Quer dizer, você não precisa fazer, né, uma avaliação subjetiva. Você pode fazer uma avaliação, fazer uma conta, e a partir dessa conta tentar chegar, né, se existe ou não uma correlação. Tá? Então, a fórmula desse coeficiente de correlação é essa aqui, é o fator conhecido como R. Né? A maioria das bibliotecas já existe, né, esse cálculo. Né? Pronto. No fundo, é a expressão, né? X, Y, que é a somatória de X, somatória de Y. E aqui é um denominador. Isso aqui é uma medida do desvio do X, e aqui é uma medida do desvio do Y. Né? Isso porque você tenta aproximar de uma reta, tá? Uma técnica que a gente chama de mínimos quadrados, tá? Que é a mínima distância quadrática da reta com os pontos. Então, esse exemplo, né, de uma tabela, você tem os alunos, você tem esse exemplo da falta, né, quadrimestre, e o efeito na nota final. Então, você tem todos esses casos, onde você tem as faltas e tem as notas aqui. Fazendo as contas daquela equação do R, tá, a gente chega num R de menos 0,975, tá? Que é
um número muito próximo do -1. Isso significa que tem uma forte correlação linear, né? Correlação negativa linear, tá? Então, ou seja, é muito fácil de se aproximar esse fenômeno, né, de uma reta linear, que é uma reta que representa esses pontos. Bom, uma observação importante é que correlação não necessariamente implica em causalidade. Causalidade é um fenômeno, quer dizer, é o estudo do fenômeno, né, pela ciência, para determinar o que é causa e o que é efeito. Tá? Então, você pode ter um efeito, uma associação muito forte entre as duas variáveis aqui, nesse caso aqui, mas uma pode não ser causa do outro. Quer dizer, a falta no quadrimestre pode não ser, não pode ter como, pode não ter uma consequência como sendo efeito na nota final. Bom, nesse caso a gente sabe que não é verdade, né? Apesar de que não temos prova científica disso. Tá? Um exemplo interessante, tá? Por exemplo, você pode ter um algoritmo que analisa um banco de dados enorme, né? Algoritmos que chama, essa área é chamada de data mining. Ele faz uma análise, roda vários algoritmos, né? De pesquisa em cima de um banco de dados enormes, tenta identificar múltiplas variáveis, não verifica somente duas, né? Foi tentar achar uma combinação de variáveis que possa ter uma relação, uma correlação, tá? Não necessariamente correlações lineares, ele analisa outras correlações também, tá? Para tentar identificar, através dessas análises, dessas comparações, se existem variáveis que são relacionadas, tá? Ele pode localizar, por exemplo, que existe uma grande relação entre o peso do indivíduo e o consumo de adoçantes artificiais. Tá? Qual é o risco que se corre aí? Né? Se você não tem uma análise correta, né, apenas a correlação, você pode chegar à conclusão de que o adoçante engorda. Tá? Quer dizer, quanto mais adoçante você consome, maior o efeito no seu peso. Será que isso é verdade? Né? Então, ou será que é o contrário? O fato de você ter um sobrepeso faz você consumir mais, né, o adoçante. Então, essas relações de causa e efeito, você acha uma correlação, mas a relação causa e efeito é objeto de uma hipótese e objeto de preparar uma pesquisa, um experimento, né, pela ciência para tentar ver, comprovar essas relações. Tá? Como é que você faz isso? Baseados a partir dessa correlação, você pode preparar um experimento para tentar estabelecer uma hipótese de causalidade entre essas duas variáveis. Você cria um experimento dizendo que você tem um grupo de controle, né, que você vai usar como referência, em outro grupo onde você vai medir, vai fornecer o adoçante e medir o peso antes e depois, né, do consumo, após um certo período de tempo, é claro, né, tá, do efeito do consumo do adoçante no peso. Tá? Então, mediante depois, e você tem uma medida de controle, né, para você poder ir comparando. Quer dizer, eu tenho um grupo que não consome adoçante para você utilizar isso como referência. Tá? Com isso, você consegue estabelecer, né, cientificamente a relação causa e efeito. O que é causa e o que é efeito. Alguns experimentos são mais difíceis, né, de saber quando você tem múltiplas variáveis atuando. Você tem que isolar essas variáveis, cada caso, e preparar esses experimentos. Tá? Então, a correlação é uma análise que permite dar umas pistas das hipóteses que você pretende testar através da ciência. Tá bom? Então, correlação não necessariamente implica em causalidade. Tem alguns exemplos interessantes que não é trivial. Aqui o exemplo, aqui uma análise de um dado real. Viu? Foi feito um teste aqui. Tá? A cada 7 anos se fez uma medição da população de uma cidade e a população de cegonhas daquela mesma cidade. Tá? Nessa cidade chamada Oldenburg, né? Tá? Na Alemanha.
para testar uma hipótese interessante que está aqui, né? Existe uma correlação muito forte entre a população da cegonha e a população de pessoas, certo? Como é um período a cada 7 anos, ou seja, abrangeu várias gerações, né? Então, o que vocês acham desse resultado? Né? Será que a cegonha, quanto mais cegonhas, mais gente? Né? Qual que é a hipótese nesse caso? Vocês conhecem a história de como vocês nasceram? Né? Então, essa é uma hipótese interessante. Será que esses são dados reais, tá? Complicada, né? Então, e aí? Como é que fica o negócio? É um dado cientificamente comprovado. Né? Então, esse é um caso onde você tem uma correlação, mas não necessariamente tem, né, uma causalidade. O que acontece, na verdade, aqui, né? Isso precisa tomar cuidado, né? Você pode ter, né, esse exame mostra que tem uma correlação, mas, né, existe uma terceira variável que não foi considerada aqui, né? Tá? Que é a variável tempo, uma das variáveis que normalmente acaba sendo ignorada por ser tão trivial, né? Tá? O que essa variável tem por isso? Diz o seguinte, né? Que à medida que passou-se o tempo, você tem cada vez mais gente, né, o progresso, e tendo mais gente, tendo mais espaço ou mais urbanização, você teve mais cegonhas. Quer dizer, ambas as populações cresceram com o tempo. Tá? Se você tivesse feito uma análise de uma outra correlação, por exemplo, a população contra número de gatos ou número de cachorros, né? Você vai ver que existe a mesma correlação. Então, à medida que aumenta a população, aumenta o número de cachorros, aumenta o número de gatos. Tá? Isso não quer dizer que, né, mais cachorros tragam mais gente, né? Provoque mais nascimento de pessoas. Tá? São variáveis independentes que não existem relação, pelo menos até aparentemente não existe essa relação, mas existe uma variável comum entre os dois, que é o tempo, que é justamente a variável que determina, é determinante na causalidade. Bom, então, são coisas muito comuns, principalmente em fenômenos multivariáveis, né? E acaba gerando essas confusões. Entender correlação é entender, né, que nem tudo é verdade. Tá? Precisa tomar muito cuidado com as conclusões que você chega. Tá? Gera muito fake news, né? Bom, como é que a gente calcula essa reta bom, uma vez achando-se a correlação, né, através do R, essa fórmula que está aqui, tá? Eu não quero saber só o R, agora que eu sei que são relacionados, eu quero achar uma reta aqui, né, que consiga representar a melhor reta possível, que consiga representar esses valores. Mas para que eu quero uma reta, né? Por que eu quero essa equação? Eu quero uma reta porque eu quero ser capaz de fazer uma estimativa. Por exemplo, aqui não tem o valor aqui, sei lá, em 10, né? Para valor, que é variável independente. Se para 10 faltas aqui, qual seria uma nota esperada para 10 faltas? Essa é uma estimativa, né? Quero fazer uma estimativa, eventualmente, a partir de poucos pontos, querer fazer uma estimativa, né, numa faixa maior. Ou querer fazer previsão, né? Aqui não tem um diagrama, não tem como variável independente, né? Mas se você tiver uma variável independente de tempo, eu quero fazer uma previsão daqui a 5 anos, 4 anos, o que vai acontecer. Tá? Então, quais são os pressupostos aí? A gente não pode esquecer que o pressuposto por trás disso, de qualquer previsão ou de estimativa, é a teoria do limite central e a teoria dos grandes números, tá? Que está por trás disso. Tá? É estimar ou acreditar que a população futura ou o fenômeno futuro irá comportar-se, né, dentro de uma curva normal, com a sua média e seu desvio padrão. Bom, então, se você acreditar nisso, está dentro da faixa está dentro da faixa da estatística que eu consigo fazer previsões e estimativas. Tá? Então, por isso que eu quero uma curva, quero uma reta, no caso, né?
Se é uma reta, ele tem dois parâmetros importantes, tá? Que é, primeiro, é a inclinação, que é o fator que é multiplicado em cima do x, a variável independente, e o deslocamento dela, né? Que é uma constante, tá? É o parâmetro mais alguma coisa que faz o deslocamento dessa reta aqui, né? É uma equação de reta. Então, o fator, né, a inclinação da reta, e B é a constante, né, de deslocamento. Tá? Então, a inclinação da reta é dada por essa equação. Vamos prestar atenção na equação. Eu vou fazer, não essa aqui, né? Nessa causa da cegonha, mas eu fiz essa conta aqui numa planilha Excel. Tá? Vocês veem, é da planilha Excel. Então, a conta que foi feita foi o seguinte, né? Para calcular o ar de inclinação. É essa fórmula que está aqui. É a somatória das multiplicações individuais, né, do desvio do x, né, o x individual, né, em relação à média, x barra é a média, né, vezes o desvio também do y, né, o y individual menos o y médio. Então, é a multiplicação dos respectivos desvios em função, ou dividido, né, pelo desvio quadrático do x. Aqui é um parâmetro do x, né? Tá? Então, desvio quadrático do x. Isso me dá a inclinação, o A. Tá? Então, lembre dessa fórmula, né? O desvio do x, o desvio do y multiplicados e o desvio de x ao quadrado. Tá? Então, essa fórmula gera o A. O B é calculado pela equação isolando-se o B, né? Então, B aqui, isolando essa equação, é o y menos AX. Eu consigo isolar o B aqui, né? Mando o AX para lá, né? Fica menos. Então, B igual a y menos AX. Então, aqui é o y, tá? A somatória dos y menos AX, né? Que é o A, que eu obtive nessa fórmula aqui, e x, somatória de x, tá? Dividido pelo n, que é o número de ocorrências. Tá? Então, basicamente, é a média do y menos a vezes a média de x, tá? Porque está dividido pelo n. Tá bom? Tá? Então, vamos para a planilha Excel. Cadê o Excel? Aqui. Apareceu Excel? Espero que tenha aparecido. Bom, isso aqui é a tabela que está lá no PowerPoint, tá? Dos dados. E aqui é o gráfico que foi obtido, né? É uma função gráfica do próprio Excel, que foi obtido a partir desses pontos que estão aqui, tá? É a representação. Depois eu copiei e colei no PowerPoint, tá? Então, vamos lá, essas colunas todas explicando, né? Aqui embaixo é a somatória, tá? Então, somei todos os x aqui, é a soma de todos os x, e aqui é a soma de todos os y aqui, tá? Então, é a somatória de x, somatória de y. A média é fácil de calcular, né? É a somatória disso aqui dividido pelo número de eventos, né? De número de registros, que nesse caso é 7, tá? Então, aqui é a somatória, que é o 57, dividido pelo 7, que está aqui, que é o número de ocorrências, tá? Então, essa é a média do x, essa é a média do y. Bom, o que eu desvio aqui? Eu fiz para cada registro, né? O desvio é a subtração, é o desvio do x, é a subtração do x individual em menos a média, tá aqui. Nesse caso, até é fácil fazer a conta, né? Ambos são 8, né? Então, 8 menos 8,1429 é igual a 14,29. Bom, negativas, né?
E assim por diante, né? Todo x aqui foi feito uma conta subtraindo o valor individual menos a média. Então, esse aqui é o desvio do x. Mesma coisa com y, tá? Então, é o desvio do y individual em relação à média. Você tem esses valores aqui. Bom, lembrando aquela fórmula lá do A, né? Então, na parte de cima, no numerador, nós temos a multiplicação entre os desvios individuais do x e do y, né? Então, x vezes y está aqui. Cada um dessas multiplicações. E a somatória de todos eles é isso aqui, a coluna, a somatória dos valores da coluna deu isso aqui, 450. Bom, no denominador, nós temos o x², né? Que é basicamente pegar esse desvio e elevar o desvio ao quadrado. Tá? E faço uma somatória também. O que está aqui a fórmula da equação da reta. O valor do A é dado pela divisão entre esse somatório aqui e essa outra somatória, né? Tá? Que dá menos 392, é aproximadamente menos 4, tá? Significa o seguinte, que é negativo porque é uma relação, uma correlação negativa, né? É inversamente proporcional. Tá? E aí, como é que eu calculo o B? O B é essa equação que está aqui, né? Isolo o B aqui, né? Então, vira y menos ax, tá? Portanto, a fórmula que é o que está aqui é o y, ou seja, a somatória do y, que é o 516, né? É o C10 aqui, menos, né, o B10, que é o x, somatória de x, vezes o A, né? F13, que é o A que está aqui. Tá? F13, tá? É o A. Tá? Então, somatória de x vezes o A, dividido pelo número de ocorrências, pelo N, né? Eu quero a média mesmo, né? Dos dois. Então o A está aqui, né? Desculpa, não, o N, né? O número de ocorrências está aí. Tá? Resultado é o B, tá bom? O B é o 105. A partir desses dois parâmetros, eu consigo escrever uma equação de uma reta, né? Então, voltando à apresentação. Voltando para o PowerPoint. Aqui. Tá? Voltando para a equação. Nós temos aqui essa reta aqui. A gente vai ver como é que faz essa reta através do Python, né? Fica até mais bonito. Tá? Que representa, portanto, né, os parâmetros daquela equação. Bom? Tá fácil, né? Bom, dúvidas? Então, o que a gente viu hoje, né? Vimos um pouquinho mais com profundidade o que é a média e desvio padrão, e nós vimos também como é que eu estabeleço uma correlação entre duas variáveis, tá? E depois, a partir, comprovando-se essa correlação, como é que eu faço uma reta, né? Em chama de regressão, uma reta que representa essa relação entre essas duas variáveis. Dá para fazer uma aproximação por qualquer tipo de curva, qualquer tipo de função, tá? Mas vamos nos concentrar na reta, que é o nosso escopo é esse, tá? O próprio Python, desculpa, na biblioteca NumPy, por exemplo, permite várias equações, vários tipos de equações, principalmente as polinomiais, consegue fazer aproximações bem melhores dependendo da função, tá bom? Mas não é o objetivo nosso dessas aulas de bases computacionais, tá bom? Quando vocês tiverem aula de estatística, vocês vão gostar, né, dessas aulas de probabilidade de estatística, terão oportunidade de trabalhar melhor isso, mas sob o ponto de vista teórico, tá? A ideia aqui é dar a ferramenta computacional para vocês poderem trabalhar alguma dessas teorias.
É isso. Alguma dúvida? Podemos avançar para a parte prática? Então, tá bom. Na parte prática, temos duas partes, que é a parte da teoria e a parte de exercícios. Tá? Na parte de teoria, a gente vai ver, teoria entre aspas, né? Teoria da prática. Na parte de teoria, a gente vai ver dois cadernos. Esses dois cadernos têm demonstração de uso, né, do Python, das bibliotecas do Python, tá? Principalmente Pandas e o NumPy, né? Que trabalham com esses dados, essas funções estatísticas e regressão, correlação. Tá? Na parte de exercício, nós temos dois conjuntos, na verdade, três conjuntos de exercícios. Tá? O interessante é o primeiro exercício, não sei se vai dar tempo de ver, tá? Mas são exercícios que vão aplicar, né, essas funções em cima de uma outra base de dados. Né? Nós temos uma base de dados basicamente aqui de trabalho que é notas e faltas, né? A relação de notas e faltas. E aqui eu vou trabalhar com outra tabela de pacientes que vocês já viram, né, nos exercícios anteriores. Aqui nós temos duas listas, a gente não vai ver, mas são listas interessantes, são exercícios prontos de correlação e regressão, mas com gabarito, tá? Com respostas, vocês poderão usar depois para entender melhor o uso dessas funções estatísticas e funções de regressão, correlação, tá? Que já estão analisadas e corrigidas. Tá? Então, é interessante, muito importante também vocês conhecerem. Dê uma olhada só para saber, eventualmente, que tipo de exercício eles contêm. Tá bom? Bom, essas são as referências, tá, dessas aulas de prática. O que a gente vai ver, pessoalmente, serão essas funções, então, um resumo dessas funções aqui. Eu gosto de deixar esse resumo porque vocês têm uma ideia do que vocês vão ver nesses cadernos. Então, a primeira é a correlação. Opa, correlação, que é o COR, né, o CORR, é uma função, acho que é do Pandas, já pronta. Nesse caso aqui, está relacionando as duas variáveis do banco de dados de alunos. Né? Alunos é o nome do banco, você pode mudar, dar um nome que você quiser, e aqui você tem duas colunas dentro da variável alunos, né? Dentro da planilha, a tabela alunos é uma coluna de faltas e outra coluna de notas. Tá? Então, aqui eu estou especificando para a função de correlação, tá? Qual seria as variáveis que eu quero testar. Tá? Eu quero medir a relação entre a variável faltas e a variável notas. Tá? Estão em colunas independentes aí. Mas estão associados registros por registro. Né? Para cada falta corresponde uma nota. Tem uma função, essa é uma função de análise, né? Mas tem uma função de plotagem, de impressão, que esse é o implot, desculpe, LMplot, né? Linear model, quer dizer, modelo linear, que ele imprime a melhor reta, né? Do linear, da regressão, a partir dos dados de distribuição. Tá? Essa biblioteca chama Seaborn, tá? E grafia nome só, né, do nome da variável, mas ele mplot, tá? Ele tem como parâmetro as duas variáveis que eu pretendo ver relacionadas, depois o banco de dados alunos, né? Banco de dados aqui, que está descrito aqui. Então, essa é a função de apresentar e montar um gráfico, né? Ele faz nesse gráfico ele vai ter a distribuição e também a reta que melhor representa essa distribuição. Polyfit faz a mesma coisa, né, do LMplot, apesar que o Polyfit é só
a parte paramétrica, né? Não é a parte gráfica. A função polyfit, é da biblioteca da NumPy, né? Ele tenta pegar esses dados de distribuição e aproximar para uma equação estabelecida por grau, que está aqui, especificado aqui. Tá? O grau 1 do polinômio grau 1 é um polinômio que só tem um x, né, sozinho. É uma equação de uma reta. Tá? Grau 2 seria uma equação em segundo grau, com o desenho de uma palavra, assim por diante. Então, você pode especificar qualquer grau que está aqui, né? E vai tentar aproximar os dados de distribuição para melhor gráfico possível, tá? Então, o uso dele é esse aqui, né? O NumPy, polyfit, tá? Aí você especifica o eixo do x, quer dizer, as variáveis x e y, tá? E o grau 1, que no caso é uma reta, tá bom? E a equação de uma reta é isso aqui. Então, ele vai achar os parâmetros a e b desta equação, através dessa função polyfit. Tá bom? São esses os comandos principais que a gente vai ver nesses exercícios aqui, tá? Tanto na parte da teoria, né, como também nessa parte de exercícios envolvendo pacientes. Bom, no Moodle, né, no Moodle a gente vai fazer, vai ter que fazer duas entregas, uma do exercícios da lista, que vocês deverão receber hoje à tarde, e outro que está lá, já tem um gabarito pronto, tá? E exemplifica o uso do polyfit, tá bom? Acho que não é que você precisa fazer esses aí. Em todo caso, se der tempo, a gente faz. Tá bom, tudo ok? Podemos ir para o campo. Deixa eu ver aqui se está fechando. Tem que chavear a tela, né? Podemos ir para a parte prática ou não? O que eu vou fazer é copiar esse link que está aqui, né? Depois usar o navegador para chegar na página do caderno, tá bom? Então, parando na apresentação. Vamos entrar aqui. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Então, vamos lá. Estou copiando o link da primeira parte do caderno. Eu vou transferir o link aqui. Caso queira acompanhar de casa. Bom. Estão vendo o quê? Estão vendo a página do navegador, não é isso? Ok, então vamos lá. Vou abrir uma janela nova. Vou colocar aqui o link. Bom, o que apareceu aí? Tem a parte teórica que não vou entrar no mérito, né? A gente já viu. E aqui está a carga do banco, tá? Estamos usando o Panda, chamando a PD. Podemos mudar o nome. Essa montagem que está sendo feita aqui é o seguinte, né? É para preparar a leitura usando a função read CSV, né? Do Pandas, tá? O que acontece é o seguinte, dava para colocar direto aqui, entre aspas, esse nome todo aqui, né? Dessa montagem que está aqui. O que está sendo feito aqui, né? Você está montando um texto composto por o HTTPS,
e depois o código, que é isso aqui, né? Código que está aqui, e depois o export download, tá? E tudo isso sendo jogado numa variável chamada file, né? O file, né? Tá? Em inglês. No fundo, está transferindo isso aqui, o que está aqui na primeira linha em verde, né? Em comentário, tudo isso aqui dentro da variável file que está aqui. Tá? Por que está sendo feito isso? Por que não põe esse link direto, né? Esse HTTPS direto aqui dentro? Dá para fazer, tá? O problema é o seguinte, o problema é que pelo menos essa implementação do Python, ele tem um limite de caracteres. Tá? Então, dá erro se você ultrapassar um certo número de caracteres. Então, está sendo obrigado a fazer essa brincadeira aqui. Jogando dentro da variável, o file, todo a URL, né, do arquivo onde está guardado essa lista aqui de notas, faltas e notas, tá bom? Então, o separador, bom, é um arquivo de dados em português, tá? O separador é ponto e vírgula, e o número decimal está usando vírgula, né, para separar. E tem as notas aqui, né? 7,8, só que eu tenho que fazer na leitura considerando a vírgula como sendo o ponto, né, o separador decimal. Então, essa é a função que eu faço a leitura e atribuo para o alunos, né? Esse é o nome de variável. Posso mudar esse nome do jeito que achar mais conveniente, tá bom? Bom, dá para... Deixa eu dizer. Bom, sem nenhum preconceito, gente. E aí, faz a leitura e cria... Ó, isso aqui ele apresenta um comando único que apresenta o conteúdo dessa variável. Tá? Só que se eu precisar imprimir várias vezes, isso vai... Se eu fizer isso, vai aparecer para a última manifestação, tá? Então, se eu quiser garantir fazer várias impressões seguidas, eu tenho que usar o comando print. Só nesse caso, se eu colocar duas variáveis em sequência, só vai valer a última. Tá? É para si mesmo. A primeira vez leva algum tempo, porque tem que carregar toda a biblioteca. Pronto, apareceu. Bom. Os comandos info e describe são comandos, né, são funções do próprio Pandas, né, que consegue obter dados, apresentar dados estatísticos e informações sobre essa tabela que foi carregada, tá? Só que aqui eu tenho que mudar o nome aqui, não é mais alunos, né? É o Zé. O info, então, vai informar as principais características dos dados que contém. São 7 registros com duas colunas, né? Uma chamada faltas, outra chamada notas, e diz o conteúdo deles, né? Então, faltas são números inteiros só, e notas são números flutuantes, né? Ponto flutuante. Describe, ele lista os principais parâmetros. Isso aqui, se eu dar um play aqui, vai dar erro, porque o aluno não existe, tá bom? Então, não dá para zero. Zero. Describe. Então, ele vai dizer que para cada coluna, né, quais foram as contagens, 7 registros cada um, o valor médio para cada variável, desvio padrão, mínimo e o máximo, tá? E aí os percentis, né? Bom, gente, dúvida por enquanto ou não? Não sei se está corrido ou não, ou está devagar, na verdade. Vamos ver aqui só para ver. Tudo bom, né? Então vamos voltar lá.
Olha, pessoal, qualquer problema, manifestem, tá? Se estiver dando sono também. Aqui são as variáveis. Bom, o mais importante, né, na aula de hoje, como é que a gente calcula a correlação entre as variáveis, essas duas variáveis? Existe correlação? Existe. Vamos ver como é que eu posso representar. Tá? Uma coisa que eu consigo fazer é usar o correlação direta, né? Ele vai fazer, nessa função, ele vai fazer todas as correlações possíveis. Tá? Então, opa, isso. Todas as correlações possíveis. Né? Como são só duas colunas, eu vou fazer duas colunas por duas colunas aqui, né? Então, de falta para falta, a correlação é 1, né? Na verdade, ele está usando ele mesmo, né? Então, não podia ser diferente de 1, tá bom? Então, essa é a correlação. Entre faltas, desculpe, entre notas e faltas, nós temos uma correlação de fortemente inversa, né? Correlação inversa. Então, menos quase 1, né? Menos 0,97, tá? Da mesma forma, entre faltas e notas, quer dizer, a ordem não faz diferença, né? Tá? Então, existe uma correlação entre de faltas para notas também, que é o mesmo valor. Tá? E de nota para nota também é 1, né? Então, quando você tem várias colunas, ele vai fazer, com várias variáveis, ele vai fazer a correlação 1 para 1 dessas variáveis. Então, você vai ter uma matriz, você bate o olho e vai saber, né? Olhando as diagonais, por exemplo, olhando os valores dessas correlações, se existe uma correlação entre duas variáveis, uma composição de duas variáveis que são altamente correlacionados. Tá? Então, isso é um bom exercício, quer dizer, é uma matriz muito interessante para fazer uma análise preliminar da relação entre as variáveis da tabela. Agora, se eu quiser já especificamente saber, né, entre notas e faltas, por exemplo, eu uso esse core, né, de uma forma mais específica, tá? Então, eu pedi para relacionar faltas com notas, né? A gente sabe já que essa relação dá uma correlação de esse valor que está aqui, né? 97, 47, 63. Tá? 97, 47, 63. Desculpe. Isso, 63. Tá bom. Aqui. Tá bom? Uma correlação negativa. Gráfico ou diagrama de dispersão. Bom, aí tem, novamente, várias funções. Tá? O próprio plot, né? Acho que é qual que é a biblioteca que está sendo usada? Deve ser do Pandas. O Pandas tem um plot, tá? Então, tem um plot, onde você especifica o eixo do x e y, o x sempre a variável independente, que é o faltas, né? Y. E aí o tipo scatter, scatter é dispersão, tá? Significa dispersão, e ele imprime esse gráfico que está aqui, tá? Deixa eu mudar isso aqui para Z. Certo? Ele imprime esse gráfico aqui de dispersão. Um outro gráfico interessante, quer dizer, outro biblioteca interessante é o Seaborn, né? Seaborn tem bom, tem que fazer import. Faz import Seaborn. E aí tem essa função scatterplot, ou seja, imprima a impressão de um diagrama de dispersão, tá? Então, chamou o Seaborn de SNS, sns.scatterplot, que é o Seaborn, é a biblioteca de impressão do gráfico scatter, né? Ou seja, diagrama de dispersão. Eixo x, y, novamente, e aqui está especificando qual é o nome do banco de dados. Esse aí você não colocar zero. Então, aí imprimiu, pode ver que são idênticos, né, à função plot. Tudo bem? Dúvidas? Então, duas formas de se fazer o mesmo gráfico, tá bom?
que é muito comum, né, nas bibliotecas, né? Eles compartilham muitas dessas funções em comum. Agora, o Seaborn permite, né, que você imprima uma qualidade de gráfico melhor, tá? Essa função chamada LMplot, ele imprime uma reta, né, nesse gráfico, que está... O gráfico é simplesmente o nome da variável, né, do desenho. Pode ser qualquer outro nome, tá? Esse SNS, LMplot, que é o Linear Model, quer dizer, o modelo linear, imprime uma reta que está aqui. Tá? São os principais parâmetros. Novamente o X, o Y e o dado, o banco de dados, quiser. O tamanho é um pouco grande, né? Podemos reduzir. Vou colocar alguma coisa menor. Sei lá. 6, metade de 6 por 3. Quadrado. Vou fazer um pouquinho maior, 6 por 4. E vírgula, viu, gente? Separando os dois parâmetros. Não é 6,4, não. Aqui é o nome, né, do título, subtítulo, e aqui é de um eixo, o nome do outro eixo. A gente mantém, né? Vamos rodar. Pronto. Ficou menorzinho o gráfico, né? Faz o mesmo tamanho desse. Tá bom? Então, o LMplot, ele não só faz o diagrama de dispersão, como também estabelece uma reta que representa esses pontos aqui, tá bom? Aqui mais. Aqui é a regressão. É isso, né? Essa primeira página, esse primeiro caderno vai até aqui. Outro caderno agora, né, vai apresentar mais detalhes, principalmente o mais importante, que é o PolyFit, que é da biblioteca do NAMP, tá bom? É isso, gente. Acho que não tem muita dúvida, não. É usar realmente o banco de dados e usar essas funções, que não são muito difíceis de usar, não. Dúvidas? Tranquilo? Bom, dúvida é só fazendo exercício mesmo, né? Então tá bom, vamos lá. Eu estou copiando o link aqui do segundo caderno. Está na apostila, viu, gente? Desculpa, está na transparência que está disponível no Tidia. O Tidia estava fora do ar, não lembro se voltou no ar aqui. Não, continua fora do ar. Terrível. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui esse link. Tá. Eu vou disponibilizar esse link também. Tem manutenção hoje, né? Putz, não podia escolher outro dia para fazer manutenção. Segunda-feira, nós já temos 2 feriados na segunda-feira e ainda tem esse problema, né, no dia, mas tudo bem. Tá aqui o link, né, essa parte que está aqui. Vamos lá. É o mesmo banco de dados. Tá bom. A correlação que nós já vimos, né, entre faltas e notas. Tá. E usamos Seaborn, né, para estabelecer. Repetindo, né, um pouquinho. Bom, agora vamos calcular, usando o Polyfit. Uma coisa é ter uma reta num gráfico, né? Outra coisa é a gente ter uma equação. E tendo uma equação, a gente consegue fazer outras coisas com a equação, né? Tá? O Python é muito bom, né, para fazer a partir da equação, fazer um gráfico, por exemplo.
né? Ou então, a partir de uma equação, fazer outras coisas, né? Traçar expectativas, entre outras coisas, tá? Então, eu quero saber quais são os parâmetros, né? Aqui, o M. O professor usa o M e o B, mas eu prefiro o A e B, tá? Então, inclinação da reta e na verdade, é constante, né? Do Y, né? Para x igual a zero, tá? Então, uso da função polyfit. Importamos aqui o NumPy como NP e usamos o polyfit aqui, usando os dois parâmetros x, né? O x voltas e y notas. A gente já viu isso aqui antes, já, né? Colchete representa o campo, né, do banco, é um especificador de uma estrutura de dados, enquanto que o parênteses é o especificador da parte de programas, é o especificador das funções, tá? E aqui o grau que a gente escolheu é 1, né? Porque o grau 1 é uma reta. O grau 2 é equação de segundo grau, portanto, é uma parábola, né? Tá? Então, eu prefiro não M mais o A. Inclinação é o A. Aqui é o A. Vamos mandar executar. Vai dar erro, porque não deu, não acertou. Você tinha carregado? Bom, deve ter carregado antes. Fica na memória do computador, então ele já carregou o banco de dados de alunos, né? Aqui. Tá, então, A é o esperado, né? É uma correlação inversa, então é um valor negativo. E aqui o intercepto, que é o constante. E aqui podemos estabelecer o x igual a 10, por exemplo, né? O x igual a 10, qual seria o valor do y? Tá? Com 10 voltas, quanto nós teríamos de nota, né? Aqui é o A. Essa é a equação. E aí, manda executar. 6. Tá? Essa é uma nota esperada para quem tem 10 voltas. Tá? Bom, enfim, é isso. Agora, em vez de colocar uma entrada de dados como sendo um parâmetro aqui, né, do x, a gente pode usar o input. Deixa eu ver se está aqui. Não. Aqui foi feito aqui antes do input. Ele foi feito uma simulação. É o seguinte, né? Você tem como variáveis independentes o número de faltas e depois tem as notas. Aí foi feita uma reta, foi traçada uma reta ideal, tá? Agora, o que você quer saber é para esses mesmos valores, né? Qual seria o desvio, né, em relação ao valor medido, né? Então, essa mesma equação, tá? Só que eu quero saber que falta modelo. Só está imprimindo modelo, mas podia imprimir faltas também, né? Não, falta até em maiúscula, né? Tá, então vamos lá. Desculpe, aqui estou fazendo isso sozinho, né? Alunos do sheets. Vírgula. Então, estou pedindo para imprimir dois parâmetros. Vamos ver, então. Deu erro porque... tá. O M não existe. Intermediário, né?
Não, pera um pouquinho, continua dando erro, por quê? Ah, tá errado isso aqui? Não está definido. Ah, detalhes que precisa tomar cuidado, gente. Deixa eu colocar entre. Pronto. Imprimir separado. Tá. Bom, tudo bem. Eu teria que criar mesmo uma coluna para poder criar no banco de dados isso aqui. Para cada falta, né? Então, o que foi feito? Né? Foi feita uma simulação onde foi calculado para esses valores de faltas, né, para diversos valores de faltas, né, o que seria o valor esperado, né, pelo modelo, pelo esse modelo, né, essa reta esperada aqui, o A e o B. Bom, então são vários valores de isso aqui não é o valor real, né, é o valor esperado, tá? Foi feita uma projeção a partir da reta. Então, é isso aqui. Nota estimada, nota real, né, que é da tabela, e a que deveria ser, não, que deveria ser não, é o que foi estimado pela reta. Então, a reta contém os erros em relação ao desvio, né, desvios em relação à própria, ao próprio valor real, né, obtido. Aqui fica melhor, né? Aqui foi criado uma nova, um novo banco de dados que chama Compara, tá? E nesse novo de banco de dados foi inserido um campo, né, chamado notas estimadas, onde foi inserido o campo, esse valor que está aqui. Acho que é mais fácil de ver. É isso, gente. Tá? Então, basicamente, é o uso do Polyfit. Tá? Uma coisa importante do Polyfit que não se limita a uma reta. Tá? Se eu mudar aqui, eu consigo colocar um grau 2, 3, 4, 5, assim por diante. Tá? E tenta aproximar a melhor o grau que você colocou aí. Tá? E retorna os parâmetros dessa equação. Aqui para frente, ele entra no coeficiente de determinação que eu não vou comentar aqui, tá? É um outro parâmetro importante, tá? Mas, da mesma forma que a média e desvio padrão exigem uma... Apesar de ser simples, cabe uma teoria, né? Cabe uma discussão mais aprofundada envolvendo questões que a gente apresentou, né, da teoria do limite central, a lei dos grandes números. Eu acho que isso aqui é uma matéria para uma situação mais avançada, né, envolvendo a estatística. Seria que não cumpre o papel aqui, né? Tá? É uma correlação em outro nível, e caberia uma discussão teórica mais aprofundada, né? Não ser jogado aqui só porque existe recurso para isso, recurso computacional para isso, tá? Então, o que eu quero deixar em resumo é o seguinte: existem muitos outros recursos, né, na própria biblioteca do NumPy e do próprio Pandas, tá? Esses recursos, essas funções, vocês poderão vir a usar mais tarde, quando vocês tiverem a disciplina específica de probabilidades e estatística, tá? Mas, no momento, eu acho que, sob o ponto de vista de exercício, sob o ponto de vista de uso das principais ferramentas, não tem sentido você
usar funções que você não sabe a teoria dele, tá? Então, eu vou me abster de dar essa parte de determinação, coeficiente de determinação, tá? Porque acho que do jeito que está, é muito fraco, tá? Eu teria que aprofundar muito mais na teoria para avançar nesse tópico, tá? Então, vamos ficar por aqui. Aqui esse exercício 2, né, esse exemplo 2 aqui, focou mais em uso das coisas que já conhecemos, né? Vimos que tem várias formas de se fazer o mesmo gráfico, vimos que tem vários recursos que realizam esses cálculos de regressão e de correlação, tá bom? Acho que é isso. Vamos ver como é que estamos de tempo. Estamos estourando de tempo. Bom, dúvidas? Nenhuma dúvida? Então, não vou entrar no Titian, vamos ver se eu... Desculpe, cadê? Tá aqui. Tá. Será que dá tempo de ver a correlação? Tentar ver rapidamente o outro item. Que são os dois de teoria e tem um exercício, né? Lembra do exercício? Eu transferi aqui o link. Deixa eu colocar aqui para vocês também. Isso aqui trabalhar com outro banco de dados, que é o de pacientes. Tá? Cadê? Tá aqui, pacientes. Tá? E aqui, correlação. A matriz de correlação já mostra como aqui pacientes tem mais colunas, né? Vamos tentar ver se existe uma correlação entre essa combinação de colunas. Tá? Isso mostra um potencial muito grande. Esse diagonal aqui não adianta olhar, né? Esse diagonal que dá 1, porque ele com ele mesmo, né? Então, vamos tentar ver qual seria o valor interessante aqui, tá? Então, são correlações próximas de 1 ou menos 1, tá? Aí, você tem recursos aqui, o próprio Seaborn, né, de dar um destaque maior, né, a usar várias cores aqui para valores aqui, né? Se estabelece quais são os limites de valores e tenta ver valores positivos como mais vermelhos e, no fundo, o que foi feito nesse gráfico aqui, né? Ele atribuiu uma faixa de cores para o conteúdo, para o valor que está aqui dentro, né? Então, quanto menos mais negativo, ele fica mais azul, neutro é branco, e quanto mais positivo, ele vai ficando cada vez mais vermelho. Aí você bate o olho e vê algumas coisas. O vermelho máximo é a própria diagonal, que está com 1 aqui, né? E aqui conseguimos identificar, por exemplo, uma correlação forte, a maior que tem, né? Que é entre, porque azul, deixa eu ver, azul não tem nada significativo, né? Que é a relação entre o peso e o IMC, né? Índice de massa corporal. Bom, que é meio óbvio, na verdade, tá? Bom, e a partir dessa identificação dessa correlação, a gente pode desenvolver, né, uma reta, né, desses gráficos, desses valores aqui, tentando correlacionar o IMC com o peso. Tá? Só rapidamente esse exemplo, e já estouramos o tempo, tá? Então é isso. Voltando aqui, o exercício aqui no Moodle, são 2 apenas, tá? A correlação e regressão e o envio da lista. A correlação e regressão... Aqui, tá? É bem simples. Deixa eu ver se eu estou no modo certo. No modo estudante, para ver a mesma tela que vocês, tá? Basicamente, a solução já está pronta aqui, né? O Pandas NumPy, ele está testando... está usando o input, tá? E está testando o Polyfix, tá? Eu uso do Polyfix. Tá?
Então, é a coisa que já vimos, não tem grandes novidades aqui, tá bom? Então é isso. O input é uma coisa importante também, acho que aqui é um exemplo, né? Ele aguarda o comando, tá? Uma entrada de dados pelo teclado e uma coisa importante aqui, cadê? Não está aqui. Talvez esteja no anterior. Rapidamente. Não lembro se esse exercício aqui tinha o input. Tá. Tá aqui. Entrada de dados, tá. Bom, o objetivo do input é aguardar uma informação do teclado para atribuir para uma variável aqui, né? Então vamos usar isso aqui. Opa. Isso. Então, veja, ele aguarda então uma entrada de dados aqui. Tá? Eu vou colocar um valor diferente do que estava na tela, que é o 25. E dou um enter, desculpe. Pronto, né? Ele vai imprimir. Agora vamos imprimir 25. 25 é um número, né? Será que ele consegue imprimir? Eu mandei imprimir com essa formatação. A formatação é porcentagem, especificando o formato. E aqui, duas casas depois da vírgula, né? Depois do ponto. Ele deu um erro dizendo que isso aqui, o x, não é uma variável numérica. Tá? O que acontece? Mesmo você colocando número, ele interpreta, o input interpreta isso aqui como sendo entrada de texto. Então, 25 entrou como texto, não entrou como número. Tá? Então, para isso, nós temos que converter o x, né, para uma variável numérica. E aí a gente usa o comando float. Tá? Então, float, né, que está encadeada, né? São funções encadeadas, um dentro do outro. Então, o float está chamando o que sair do input, ele converte em ponto flutuante. Então, vamos ver o que acontece. Né? Então, vou colocar 25. 25. Okay? E aí, mandou dar um print, agora do x, e não teve problema nenhum. Tá bom? Então, essa é uma forma de você converter. Se você está esperando um número, você tem que passar uma conversão usando o float. Tá? Só para lembrar. Senão gera erro, tá? Tudo bem. Acho que isso aqui é mais importante. Está usando a equação da reta, né? Você pede pelo teclado, né, qual seria o número do x aqui para calcular o y. Tá? Então, aqui é A, né? Por exemplo, 10. O número de faltas 10 que acontecem. Resposta, 6,64. Tá bom. Acho que isso é o mais importante aqui. Bom, dúvidas, gente? Tranquilo? Passamos do horário. Podemos encerrar a gravação? Deixa eu encerrar a gravação. Opa, não errado.